Glórias a Deus. A paz do Senhor a todos, amém? Coloque-se de pé, quem está sentado. Que noite maravilhosa. O Senhor está movendo de uma forma muito especial aqui em nosso meio. Quem aqui está sentindo a presença de Deus? A glória de Deus está nos envolvendo. Isso é extremamente perceptível. A gente sente no nosso corpo, no nosso espírito, na nossa alma, o quanto Deus tem feito maravilhas neste mundo. E glória a Deus por isso. Nesse momento, eu gostaria que você estendesse as mãos para cá. A gente vai consagrar aqui os alimentos que representam a despensa lá da sua casa. Nós começamos agora esse mês e todo o mês de Santa Ceia, toda a Santa Ceia do Senhor, nós estaremos consagrando os alimentos da nossa casa, a despensa da nossa casa ao Senhor. É Ele que nos dá o pão. Dá um texto que diz assim: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Que maravilha! Todo mês, irmão, você que pode, traz uma cesta básica. Eu não posso trazer uma cesta básica, mas você pode trazer um pacote de arroz, de feijão, um pote de café, não sei, você vai escolher lá o que você vai trazer, amém? E na Santa Ceia do Senhor você vai trazer e vai colocar aqui. Olha, eu acredito que no próximo mês, eu acho que nós vamos fazer quase uma montanha aqui, não vamos? Todo mundo não vai trazer? Vai, em nome de Jesus, vai trazer, a gente vai encher aqui. E aí, nós vamos distribuir primeiro com os de casa. Todo mundo que precisar, nós vamos atender. Atendemos os de casa, nós vamos atender casa de recuperação, que está cuidando de usuário de drogas, de moradores de rua, nós vamos atender eles. Nós vamos atender o lar Paulo de Tarso, que cuida de idoso, né? E parece que está aberto ainda, se tiver nós vamos atender. Certo é que a igreja vai ser uma igreja que tem um braço social. Porque Jesus disse assim: eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu e vocês não me vestiram. Aí Jesus disse que as pessoas vão perguntar assim: mas quando é que o Senhor esteve nessa situação que a gente não conseguiu te ver? Ele disse: foi quando vocês deixaram de ver um dos meus pequeninos. Vocês deixaram de ver a mim. Então, a igreja é a igreja que estende as mãos, que acolhe o aflito, que atende o necessitado e que leva pão à mesa do faminto. Você é dessa igreja? Então cumprimente os três irmãos e diga: nós somos da igreja do Senhor, irmão. Diga, pelo menos os três, diga para ele: somos da igreja do Senhor, irmão. Aleluia. Você que é dessa família renovada e você não trouxe esse mês que vem você vai trazer. E você tem a missão: não trouxe esse mês que vem vai trazer em dobro. No mês passado eu não levei, então agora eu vou levar 2 pacotes de arroz, mais 2 de feijão, mais. Calma, não é assim também. Vai trazer pelo menos em dobro, né, irmão? Pelo menos em dobro, para a glória de Deus. E vamos consagrar também as ofertas. Um culto em que a gente traz da nossa despensa e traz também do nosso salário ao Senhor uma oferta especial nesse dia. Estenda as mãos para cá, Pai. Neste momento consagramos todos esses alimentos que estão aqui. E não só estes alimentos. Nós consagramos o lar de onde esses alimentos saíram. E nós te louvamos pela vida de todos os irmãos e as irmãs que estão alinhados conosco nos propósitos do Senhor, em tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer a tua obra, no teu reino, para a glória do Senhor. Senhor, abençoe a despensa de cada casa, de cada família, que os nossos celeiros venham transbordar em nome de Jesus, que a gente seja como o apóstolo Paulo ensinou, meu Pai: mais bem-aventurança é a gente ter para ofertar do que necessitar. Senhor, que os nossos celeiros venham cada vez mais prosperar, e que quanto mais a gente tirar para abençoar, mais a gente tenha em abundância para a glória do teu santo nome. Nenhuma semente, Senhor, prospera se ela não for lançada na terra, e nós estamos lançando nossas sementes na terra do Senhor, e sabemos que a tua terra é fértil, não há como não germinar e produzir na terra do Senhor. Então receba diante de ti todos os
servos e servas do Senhor, que trabalham na tua obra, que fazem missão, que amam a casa do Senhor. Então, receba diante de ti. Nós oramos e consagramos tudo ao Senhor. Em nome de Jesus, levante a sua mão, irmão, todos, em direção à sua casa. Diga em o nome do Senhor Jesus. Diga forte em nome do Senhor Jesus. Os meus celeiros, os nossos celeiros transbordarão, porque é o Senhor quem nos faz prosperar. E eu tenho certeza que a prosperidade dada pelo Senhor é sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a minha igreja, para abençoar a muitos, para a glória do Senhor. Quem crê tem um brado de glória ao Senhor agora. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Jesus. Quero que você fique em pé nessa noite. Você que pode. Se você tiver um exemplar da Bíblia, gostaria que você abrisse comigo no livro do profeta Isaías, livro do profeta messiânico, capítulo de número 40. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40. Nós vamos ler o versículo 31. Se puder colocar para mim aqui, por favor. Minha versão um pouco diferente. Por isso eu gostaria que a gente fizesse a leitura que está aqui. E uma leitura uniforme, para que a gente possa compreender com mais clareza a palavra de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 40, versículo de número 31. Diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Você pode ler isso aqui para mim, por favor, queridos? No 3. 1, 2, 3. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Jesus, quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo privilégio de estar neste lugar, poder ter a honra de te adorar e glorificar o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. Fale conosco nessa noite. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar aqui, você que quer. Eu quero nessa noite, queridos, louvar a Deus pela vida do pastor Amigo, que nessa noite confiou eu ter a liberdade de usar essa tribuna. A última vez que eu preguei no culto de ceia, eu era pastor de igreja, né? Então você já deve ter quase mais de 2 anos, né? A última vez que eu preguei no culto de ceia.
E para mim é um privilégio poder estar aqui nessa noite. Sei que hoje é uma noite muito especial, não só por razão de ser celebração da ceia, mas porque hoje, de forma simbólica, nós celebramos a ressurreição de Cristo, depois dele ter sido crucificado, morto, no terceiro dia ele ressuscitou. Então para nós é um privilégio saber que o nosso Deus ele vive para sempre, e nós temos a convicção e a consciência de que Ele está aqui neste lugar, como já foi falado aqui nessa noite. A presença de Deus ela é muito real aqui nessa noite, ela é muito real aqui na nossa vida, no nosso meio. Isso para nós é um privilégio, sabermos que nós somos tão insignificantes, diante de Deus, mas sabemos que mesmo assim nós temos sido alcançados pela misericórdia de Deus, e Ele nos agracia nessa noite com a presença dEle que está neste lugar. Por isso eu fico feliz, por ter tido esse privilégio de estar nessa noite ministrando no culto de ceia, um domingo de Páscoa, Isso é uma alegria imensa. Sei da responsabilidade que eu tenho. Muito obrigado, querido. Sei da responsabilidade que eu tenho. Confesso para os irmãos que pensei por algumas vezes falar com o pastor que eu não ia pregar, porque a gente fica assim muito tempo sem pregar, e a gente fica naquela expectativa, de pregar, mas quando chega a hora, irmão, dá vontade de não aceitar, deixa para outra oportunidade. Ainda mais o culto de ceia, para mim, é um dos cultos mais importantes da igreja, o culto de ceia, porque é o momento que nós estamos aqui, renovando a nossa aliança com Cristo, reconhecendo o direito que Ele nos concedeu, como Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai falar a respeito da ceia, e ele vai dizer que nós devemos examinar a nós mesmos antes de comer desse pão e beber desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, ele come e bebe para a sua condenação. E essa dignidade que Paulo diz, não é a nossa dignidade, porque se fôssemos olhar a nossa dignidade, não deveria ter ceia na igreja, porque nenhum de nós aqui somos dignos, nenhum, a não ser as crianças, até aquelas que apresentaram aqui nessa noite, mas elas não têm condição alguma, de maturidade para poder entender a importância que é a celebração da ceia. Mas essa dignidade é de não entender esse momento, de não saber da importância desse significado de nós estarmos aqui, não celebrando a morte de Cristo, mas celebrando a nossa libertação, porque foi através de Cristo estar no Calvário, de ter aceitado, como diz o apóstolo Paulo, foi obediente até a morte de cruz. Era uma morte vergonhosa, para qualquer pessoa que passasse por essa condenação, era considerada uma morte vergonhosa, mas para nós foi um triunfo, de Cristo ter morrido na cruz do Calvário, ter ressuscitado ao terceiro dia, nos concedido esse privilégio de poder estar aqui nessa noite celebrando, fazendo memória do nome dele, agradecendo a Ele pela liberdade que Ele nos concedeu, não porque nós temos direito, não porque nós somos alguém, mas porque Ele nos alcançou através da sua graça e da sua misericórdia. Mas eu quero falar com os irmãos nessa noite a respeito do texto que nós aqui lemos. Esse texto, ele traz para nós uma verdade muito poderosa para os tempos difíceis. A gente sabe que a nossa caminhada, nós esperamos que ela seja uma caminhada longa, como o profeta Elias, quando estava no deserto, assentado debaixo de um zimbro, e ele desejou e pediu a Deus em seu ano na morte, e o anjo apareceu para ele, despertou ele, e quando ele acordou, ele viu que tinha na sua cabeceira pão e água, e a Bíblia diz que ele comeu aquele pão, bebeu daquela água e voltou a dormir. Mas o anjo apareceu para ele novamente, despertou Elias e disse para ele que muito comprido ainda era a sua jornada. Então nós desejamos que a nossa caminhada ela seja longa, ela seja cumprida, que a gente possa ter o privilégio de andar por muitos anos, por muito tempo, até que o Senhor venha e Ele leve consigo
abençoe a sua igreja e nós possamos ir encontrar com Ele para todo o tempo. Então esse texto, ele vai trazer para nós uma verdade muito poderosa para os tempos difíceis. Esse texto vai nos mostrar que essa força, ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus. Então o profeta Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor. Então essa esperança, essa expectativa, ela é em Deus. O profeta Jeremias, ele vai dizer que maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor, e a sua esperança, ela está no Senhor. Então essa força, irmão, não é nossa. Essa força, ela é de Deus, ela é do próprio Deus, e não é sobre questão de correr, nem de ser mais forte, mas é a questão de esperar. Eu sei que é uma das maiores dificuldades que nós temos é esperar, né? E eu me englobo nisso, irmãos. Eu tenho muita dificuldade de esperar. Se você deseja provocar em mim um estado de ansiedade, é você falar comigo assim: espera aí, pronto, aí eu já fico ansioso, né? Eu já não consigo mais dormir direito, o dia para mim fica longo. Então eu sei que a espera é uma coisa muito demorada, uma coisa muito longa, né, para quem está esperando. E é uma dificuldade que eu acredito que a maioria de nós aqui tem, porque nós somos considerados o país mais ansioso do mundo. Então nós temos uma grande dificuldade de esperar. Então esse texto, além de nos revelar essa verdade poderosa para nós vivermos esses tempos difíceis, ele vai também nos trazer um alerta sobre essa questão da espera, porque a espera, ela é um lugar de aprendizado. Quando nós estamos esperando, irmãos, é esperar em Deus, tá? Nós não podemos confundir a espera dos homens, porque a espera dos homens, elas são longas, elas são demoradas. Agora a espera de Deus, ela vai ser do tempo de Deus, e o tempo de Deus não é o nosso, né? Nós precisamos de todas as coisas cronológicas, de relógio, de calendário, para nós nos habituarmos em que tempo nós estamos. Agora Deus não precisa disso. Deus não precisa de nada de questão cronológica de homens. Deus não precisa de relógio. Deus não precisa de relógio, de calendário. Deus sabe exatamente a hora e o momento certo dele agir. Então nós temos que entender que essa espera, ela é um aprendizado. Quando nós esperamos em Deus, por que ela é um aprendizado? Porque na espera, essa espera, ela vai revelar o que está dentro de nós, o que existe dentro de nós. E se existe uma coisa que nós temos que ter plena, irmãos, é a nossa confiança em Deus. O próprio salmista, no Salmo 37, ele diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais, ele tudo fará. Então é Deus que entende, que sabe a hora, o momento certo de agir na nossa vida. E enquanto nós estamos esperando, essa espera, ela revela o que está dentro de nós, porque essa espera, ela não é simplesmente um intervalo de tempo, ela é um processo revelador. É o que vai revelar o que está dentro de nós, até onde que vai a nossa confiança em Deus. Porque falar que confia em Deus quando tudo está dando certo, quando tudo vai bem, meu irmão, é muito simples, é muito fácil. É o que Jesus ensinou a respeito de amor. Amar quem nos ama é muito fácil. Nós não vamos ter dificuldade nenhuma de amar quem nos ama, porque o nosso amor, ele é condicionado a alguma coisa. O amor de Deus, ele é incondicional. Deus não precisa que a gente ame Ele para poder nos amar, mas o texto vai dizer que Ele nos amou primeiro. Então essa confiança, ela precisa ser plena em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida. É o que Paulo disse quando escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 13, quando ele diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você pegar o versículo anterior, você vai ver que Paulo vai dizer que ele sabe ter riqueza, mas ele também sabe padecer necessidade. Ou seja, não importa qual é a circunstância que eu esteja vivendo, se eu estou na bonança ou se eu estou na dificuldade, se eu tenho saúde ou enfermidade, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então essa espera, meu irmão, ela não é somente um intervalo de tempo, ela vai revelar
o que está dentro de nós. Quando nós somos obrigados a esperar, tudo aquilo que está escondido no nosso interior começa a aparecer, começa a aflorar. É o que aconteceu com Agar. O texto vai dizer que ela saiu da casa de Abraão e ela foi errante pelo deserto. Ela não tinha direção, ela não sabia para onde que ela ia. Abraão deu para ela um bocado de pão e um odre de água que cabia mais ou menos 5 litros de água. E ela saiu errante pelo deserto de Berseba, sem saber para onde ela ia, mas ela saiu, ela foi errante, sem saber para onde ia, foi para o deserto. E no deserto é lugar de privação, é onde não encontra absolutamente nada. É por isso que o salmista vai dizer que nós precisamos ser como um pelicano no deserto. O que é um pelicano? O pelicano, ele é uma ave aquática. Ele sobrevive do mar, ele sobrevive do oceano. O que é o pelicano no deserto? É uma morte inevitável. Mas por que nós temos que ser como o pelicano no deserto? Porque o pelicano no deserto, ele vai viver inteiramente, exclusivamente na dependência de Deus. Não tem nada, não tem mercado, não tem lugar nenhum, não tem alguém que possa socorrê-lo. Ele vai viver inteiramente na dependência de Deus. E é uma coisa difícil para nós que somos homens, porque nós olhamos muito com os nossos olhos naturais. Nós não temos a facilidade de enxergar com os nossos olhos espirituais. Nós temos a facilidade de enxergar com o nosso olhar humano, com o nosso olhar natural, com a nossa razão. Então, quando Agar no deserto percebe que a água havia acabado, talvez pode ser que tinha pão, mas o que adianta ter pão e não ter água? No deserto você vai ter uma probabilidade muito maior de ter fome ou de ter sede do que de ter fome, porque no deserto o calor é escaldante, é para mais de 40 graus o calor durante o dia. Então Agar percebeu que não tinha água no odre. Ela pega o menino, assenta o menino debaixo de um arbusto, fica aproximadamente em uma distância de um tiro de arco de 100 a 150 metros, vira de costa, porque ela não quer ver a morte do menino, ela não quer ver o menino morrer, porque sem água a tendência do menino, de até mesmo ela morrer, era muito grande, porque automaticamente ela ia começar a desidratar, o menino também ia começar a desidratar. Não tinha um carrinho que passava por ali vendendo uma água de coco, ou talvez uma água mineral, ou nem mesmo uma fonte para que ela pudesse saciar a sua sede. Mas enquanto Agar chorava, o texto vai dizer que o menino orava. Na mesma circunstância, irmão, existem atitudes diferentes. É por isso que nós somos considerados indivíduos. Não tem ninguém na face da terra igual a você, não tem. Pode ser que você tenha alguém que tenha a sua mesma aparência, pode ser que tenha alguém que até aparece com você. Isso às vezes me assusta, quando alguém me encontra na rua e fala: pensei que você era fulano. Você não é fulano? Não. Você não é irmão do fulano? Não. O fulano é gente boa? Então beleza, mas se for coisa ruim, eu não quero nem parecer. Agora, irmão, a atitude ela é diferente. Enquanto Agar chorava, esperando a morte do menino, o texto vai dizer que Ismael orava, porque o anjo apareceu para ela e disse: Agar, por que chora? Levanta, toma o menino, porque Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu enquanto Ismael orava. O que revelava no coração de Agar era o desespero, e o que revelava no coração de Ismael era a confiança, é acreditar que Deus ia agir. É o que aconteceu no coração de Abraão quando levou Isaac para ser sacrificado. Isaac viu o cutelo, viu o fogo, viu o altar, viu tudo preparado, perguntou para o pai: pai, aonde está o cordeiro? E ele vai dizer: meu filho, Deus vai preparar para você o cordeiro. Enquanto Isaac tinha preocupação de como seria o sacrifício, Abraão confiava em Deus. Então a espera, meu irmão, vai revelar o que está
dentro de nós, é o que nós somos, é o que nós temos, é quando nós esperamos. E se nós esperamos em Deus, meu irmão, nós temos que esperar com confiança, porque Ele sabe a hora certa e o momento certo de agir. A esperança, ela nos ensina a descansar na soberania de Deus. Esperar com paciência não é cruzar os braços, é manter o coração firme enquanto o céu trabalha. É nós continuarmos confiando, é confiando na soberania de Deus. Meu irmão, Deus não precisa de tempo para fazer nada na nossa vida. O que Deus precisa é de um momento, e o momento de Deus para nós pode ser hoje. O momento de Deus para nós pode ser agora, pode ser nesse instante. Isso é Deus é que decide. Nessa espera nós precisamos descansar na soberania de Deus. O salmista no Salmo 40, ele vai dizer que ele esperou com paciência no Senhor, e o Senhor ouviu o seu clamor, tirou ele daquele lamaçal de enxofre, tirou ele do meio daquele lamaçal, firmou seus passos, colocou um cântico novo na sua boca. Mas ele esperou com paciência no Senhor. Enquanto ele esperava, a única coisa que restava fazer era orar ao Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Na espera nós temos que descansar na soberania de Deus. Deus é que decide a hora certa. O profeta Isaías, ele vai dizer que aquilo que Deus determina, ninguém tem poder de fazer Deus voltar atrás. O livro de Jó, capítulo 42, o verso 2 vai dizer que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Meu irmão, se Deus decidir agora acabar com a sua tormenta, Ele tem poder para isso. Se Deus decidir hoje fazer um milagre na sua vida, Ele tem poder para fazer hoje. Existe alguma resistência para Deus? Não existe resistência nenhuma, porque o profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 13, ele vai dizer que operando Deus, ninguém impedirá. Ele tem poder para agir na sua vida agora, Ele tem poder para agir na sua vida hoje. Você precisa crer, você precisa descansar na soberania de Deus, porque se Ele desejar agora levantar do trono e declarar sobre a sua vida um milagre e a vitória, não tem nada que vai impedir de Deus agir na sua vida, porque Ele tem poder para isso. Então, meu irmão, nessa espera, que é um lugar de aprendizado, ela vai revelar o que existe dentro de nós. Se você confia plenamente em Deus, você vai saber esperar a hora de Deus agir. Eu sei que é difícil, eu falo isso por mim mesmo. Já fiquei desesperado diante de muitas situações que eu vivi, mas eu aprendi que esperar em Deus vale a pena, vale muito a pena. Como diz o salmista no Salmo 40, ele confiou, ele aprendeu a descansar na soberania de Deus. Por isso ele vai dizer para nós: eu esperei. Ele vai dizer: vale a pena, espera, porque Deus sabe a hora e o momento certo de agir na sua vida. Você pode curvar sua cabeça, querido, nesta noite, fechar os seus olhos. Pastor Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Deus. O Senhor tem sido zeloso e cuidadoso com cada um de nós. Nos ensina a cada dia, Deus, a esperar no Senhor, a esperar com paciência, não cruzar os nossos braços nessa espera, meu Deus, mas continuar caminhando, porque é no caminho que o Senhor vai nos conceder a vitória. A tua palavra diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará com certeza, jubiloso, alegre, trazendo consigo os seus mortos. Abençoe, Deus, nossa vida nessa noite. Nós louvamos a Ti e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir Jesus. Quero convidar os diáconos aqui à frente, por gentileza. Aleluia. Vamos participar da ceia gloriosa do Senhor agora. Podem vir, os diáconos.
Aleluia. Enquanto eles se aproximam, o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 22, a partir do versículo 14, vai dizer assim para a gente: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Versículo 15: e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Versículo 19 e o 20: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Em favor de vós. O sacrifício de Cristo foi em favor da sua vida, da minha vida, da vida de todos aqueles que creem. Coloquem-se de pé, por gentileza. Podem pegar os elementos. Podem levantá-los. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, consagramos agora estes elementos ao Senhor. O pão que passa a representar o corpo do Senhor dado por nós na cruz do Calvário, e o suco da vide que passa a representar o teu sangue vertido por nós. Consagramos estes elementos ao Senhor, para que a tua amada igreja possa participar da gloriosa ceia do Senhor em plena comunhão com o Senhor. Que cada irmão, cada irmã, cada servo e serva do Senhor que vai participar tenha uma aliança renovada com o Senhor, para a glória do teu santo nome. Amém. Podem fazer a distribuição. Todos que desejarem participar da ceia, participem conosco. Você que está em comunhão com Deus, leva-me além, todas as alturas, e ouça a tua voz, a tua justiça, pela minha vida, Jesus encheu o teu sangue. Do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados.
que nós conhecemos, que está no coração de cada cristão, é a Páscoa que tem Cordeiro. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus que foi simbolizado lá no Egito, no capítulo 12, quando Deus mandou sacrificar um cordeiro sem mácula, sem mancha, sem defeito algum, e mandou que marcasse o umbral das casas com o sangue daquele cordeiro, que quando viesse a destruição sobre o Egito, a morte de todos os primogênitos, as casas que tivessem a marca daquele sangue, nenhuma delas seria atingida. É bem isso. A igreja que traz a marca do sangue do Cordeiro na sua vida, a igreja que traz a marca do sangue do Cordeiro em sua casa, ela tem uma aliança eterna com Ele. Não é sobre qualquer coisa superficial, não é sobre prata, sobre ouro, ou sobre qualquer coisa corruptível, mas nós fomos comprados pelo preço precioso do sangue de Jesus. Ele é a nossa Páscoa, Ele é o nosso Cordeiro. Quem crê nisso, levante a mão e dê um brado de glória ao Senhor. Ele, Jesus, que foi lá e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Nós que éramos como ovelhas errantes, sem pastor, caminhando a passos largos para a perdição, Ele nos fez cidadão do céu. Cidadão do céu, igreja. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre qualquer Páscoa inválida, mas é sobre a Páscoa do Senhor, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O nosso Redentor, o nosso grande Redentor. Um Cordeiro que transforma todos aqueles que servem a Ele em ovelhas. E Ele disse: vocês são ovelhas do meu pasto, do meu rebanho. E Ele disse: ninguém vai arrebatar vocês da minha mão. Ninguém. Eu e você estamos em mãos seguras. Nós não estamos na mão de alguém que nos deixa pelo caminho, de alguém que vira as costas para nós, de alguém que fica assistindo a nossa vida indo de mal a pior. Nós estamos seguros na mão dele, nas mãos dele. Ninguém vai nos arrebatar das mãos dele. Ninguém. Irmão, guarde isso. Você tem a marca do Cordeiro vivo. Você não é um bonequinho para ser jogado de um lado ao outro. Você tem dono. Você é propriedade particular e exclusivíssima do Senhor. Você é como a menina dos olhos de Deus. Você é amigo de Deus. Somos cidadãos do céu, porque a nossa pátria é celestial em Cristo Jesus. Antes de participarmos desta ceia, eu gostaria que você saísse do seu lugar, chegue perto de alguém que você talvez nunca tenha trocado cálice com essa pessoa, e diga assim: meu irmão, eu e você somos um em Cristo Jesus. Saia do seu lugar, de preferência vai até lá atrás, procure alguém que você nunca trocou cálice com ele. Faça isso em nome de Jesus. Isso, diga: meu irmão, eu e você somos um em Cristo Jesus.
Jesus disse assim aos seus discípulos: desejei muito, mas muito, comer convosco esta Páscoa. Poxa vida, a gente pensar que Jesus disse que desejou, estava lá no coração dele. Ele desejou ardentemente, profundamente. Ele disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Depois ele disse: pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de meu Pai. E tomando o pão, e tendo dado graças, o partiu, e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Tem uma aliança, não é a velha aliança, mas é a nova aliança, em que Jesus Cristo, por o seu ato na cruz do Calvário, sem que eu e você merecêssemos ou houvesse mérito algum em nós, Ele pagou o preço por nós. Ele nos comprou com um bom preço, como disse o apóstolo Paulo. E a partir daí, nós nos tornamos dele, exclusivamente dele. Neste momento, celebrando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, honrando o sacrifício de Cristo com esta nova aliança em nosso coração, participemos todos do corpo e do sangue do Senhor Jesus, representado pelo pão e pelo suco da mente. Participemos. Aleluia. Levante o seu cálice bem alto, levante a sua mão. Você que não participou da ceia, levante a sua mão, coloque-se de pé. É grande demais o que Jesus fez por nós. É grande demais o sacrifício operado na cruz do Calvário em favor de muitos. É grande demais esse amor de Deus revelado em Cristo Jesus, em que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Levante a sua mão, levante a sua mão, que existe, exalte,
Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A ceia é um momento único na vida do cristão. O cristão não pode desprezar a mesa do Senhor. A ceia é símbolo de aliança, aliança de alma, de espírito, de coração com o Senhor. Irmãos, os avisos rapidinho para a gente encerrar. Hoje a gente tem aqui a Elmo, o Ticinho e a família. Coloque-se de pé, por gentileza. Eles estão morando em Portugal já há alguns anos. Estão felizes, graças a Deus, sob bênção do Senhor. E vão ser muito mais abençoados lá. E depois volta para cá, né? Uai. E volta para a família renovada aqui. O nosso lar é forte. Muito obrigado por estarem aqui. Deus abençoe vocês. Joia? A diaconisa Margarida, que alegria que a diaconisa Margarida, a mãe do diácono Anderson, do Josué, da Elaine, que está aqui hoje conosco. Ei, que bênção! Quanto tempo ela está aqui participando dessa ceia. Que alegria enorme tê-la aqui conosco nessa noite. Amém. Elaine, né, Larissa? Elaine agora é de Belo Horizonte, esposa do pastor Paulo, conosco. Deus abençoe tremendamente para a glória de Deus. Nossos avisos, rapidinho. Pode chover isso aqui para nós?